Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, na verdade boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de março de 2025, dia do Pi. Sim, eu sei, o dia do Pi só faz sentido em países em que o mês é escrito antes da data, então 3/14, mas também se fosse aqui no Brasil não ia ter dia do Pi no dia de São Nunca, né? Pi, que se você, como eu, quando era criança, decorou aquela frase, sim, é útil e fácil memorizar um número grato aos sábios, que dá 3, 14, 15, 92, 65, 35, assim vai. Não é? Mas afinal, para que decorar tanto o número do Pi? Porque quando eu fiz engenharia, o 3 está bom, no máximo 3,1, 3,14 num dia muito bom, para que tanta casa depois da vírgula? Aliás, eu comecei o dia hoje com uma... Aliás, quem me lembrou do dia do Pi foi um post do Lawrence Krauss, que está sempre comparecendo aqui no Radinho. Aliás, tem hoje um episódio dele com a Sabine Rosenfeller, que eu ainda não vi, vou assistir e comentarei na segunda-feira, mas ele comentando também sobre o dia do Pi e tentando lembrar de cabeça algumas casas depois da vírgula, e aí ele que deu essa informação que eu tinha, acho que até já tinha comentado alguma vez aqui, que o Pi, os números não acabam nunca, entendeu? Se você quiser decorar o Pi, você vai morrer louco, porque simplesmente não acaba nunca mais, né? Acho que eu perguntei hoje de manhã para algum desses robôs aí, com quantas casas depois da vírgula a gente já conhece o Pi, o número foi alguma coisa como 200, como é que é? 200 trilhões de casas depois da vírgula, é uma coisa simplesmente brutal, né? Eu acho que o cálculo demorou 2 meses e tanto para fazer mais trilhões ainda depois da vírgula, e isso acho que é só uma curiosidade, uma proeza matemática, porque veja, quantas casas você precisa, né? Vamos imaginar, por exemplo, já que a gente falou da NASA, de passagem, que você queira saber onde está a sonda Voyager. As sondas são duas, a Voyager 1, Voyager 2. A mais distante, ela está a 25 bilhões de quilômetros. 25 bilhões de quilômetros, é tão longe que se você mandar um oi, né, se mandar um sinal de rádio para ela, vai demorar quase 24 horas para chegar, e se ela quiser responder, vai demorar mais quase 24 horas, uma coisa que nenhum filme de ficção científica mostra, porque lá as pessoas conversam naturalmente em tempo real, não sei exatamente como, né, mas está longe pra caramba, e se a gente quiser mandar esse sinal, a gente vai ter que apontar as antenas na direção certa, e como é que a gente vai saber para onde que a gente aponta, que precisão que é necessária? Então, saiba que a NASA usa 15 casas, né, 14 casas depois da vírgula do Pi. Por que 14 se a gente conhece 200 trilhões? Porque basta. Para você ter uma ideia, 15 casas de Pi, ela já permite você localizar ali a Voyager, que está a 25 bilhões de quilômetros, com a precisão mais ou menos da sua unha. Então, é muito interessante a gente ter noção, né, dessas coisas. Fui falando em noção e falando em Pi, falando em NASA, uma outra informação interessante que eu estava assistindo agora de manhã, assim, com essa mesma tentativa de ter uma precisão cada vez maior, né, os astrônomos estão tentando descobrir se esses asteroides mais recentes, descobertos mais recentemente, se eles têm, qual é a chance que eles têm de atingir a Terra. Então, há alguns meses, eu devo ter comentado com vocês que descobriram lá um asteroide que, por enquanto, tem o nome de 2024 YR4, né? E alguns meses atrás, a chance de que ele atingisse a Terra no meio da testa era mais ou menos 3%. Então, eu tenho uma boa notícia para vocês, os cálculos foram refeitos e agora a chance é mais ou menos 1 em 1 milhão, se der tudo certo. Né? O que aconteceu? Os caras mudaram de ideia? Não, é que simplesmente a gente tem mais dados. Como é que isso funciona, né? Em primeiro lugar, como é que se descobre que você, sei lá, tem um astrônomo observando um pedaço do céu e de repente ele vê lá as fotos que ele andou tirando, aí aparece um borrãozinho passando assim. Bom, não são os satélites do Elon Musk, o que será que é? Será que é um cometa? Ah, não tem cauda. Então, se não tem cauda, deve ser um asteroide. Aí a questão é, bom, ele está vindo na nossa direção, sim ou não? Né? A questão, tem várias outras questões. Você pode perguntar, ele está longe, ele está perto, ele é grande, ele é pequeno, né? E não é muito fácil você fazer isso com um borrão, né? Quando você tem só um borrão ou vários borrões na sequência, você precisa de um pouco mais de dados para conseguir dar um bom chute do que está acontecendo.
Então, desde o tempo de Kepler, né, já tem aí uns bons séculos de astronomia, a gente sabe que as órbitas são elípticas, depois de algumas informações você começa a entender mais ou menos qual é o plano dessa elíptica, mas você precisa saber a distância, como é que vai saber a distância, você tem que imaginar qual é o tamanho, como é que você vai imaginar qual é o tamanho. Você pode se basear, por exemplo, quanto ele é luminoso ou não. Se ele é muito luminoso, ou ele está muito perto, ele é escuro, mas está muito perto, ou ele é muito claro e está muito longe. Mas é bom, você vai combinando toda a série de informações, radiotelescópios, observações orbitais, o brilho, né? Aí você vai chegando a estimativas que vão te dando ali uma certa margem de certeza, ou de incerteza, melhor dizendo, para saber se vai acertar a Terra ou não, e esses números estão se refinando. Então, por enquanto, a chance do YR4 atingir a gente é baixa, mas agora, e com relação ao Apophis, que é um outro aí que está um pouco mais preocupante, porque é maior, ele tem mais ou menos 500 metros, não é? A chance é um pouquinho mais alta, eles estão ali refinando os cálculos, até que é um episódio interessante, né? É até legal porque ele menciona algumas coisas que fizeram parte da minha infância, da minha juventude, na verdade, quando eu era jovenzinho. Eu acreditei em muitas coisas esquisitas, eu tinha uma certa atração pelo esotérico, pelo místico, pelos segredos das civilizações perdidas, alienígenas. Eu lia Erich von Däniken, que era um absoluto impostor, que tinha um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Pois bem, e tinha uma revista chamada Planeta. A revista chamada Planeta era só isso. Percepção extrasensorial, quanto pesa a sua alma, sei lá, essas malucas. Eu me envolvi com isso durante um bom tempo. Eu até gostaria bastante de lembrar como que eu saí dessa, né? Como é que eu saí desse círculo vicioso de superstições. Mas, pois bem, eu me lembrei da revista Planeta, porque tinha uma história lá que era super misteriosa e impressionante, que me marcou bastante, que era uma explosão em Tunguska, sei lá, uns 100 anos atrás mais ou menos, né, numa região na Sibéria chamada Tunguska, não sei onde é que fica, né, aconteceu alguma coisa porque, sei lá, alguma explosão extraordinária, porque provocou uma clareira gigantesca e as árvores caíram todas, deitaram assim, apontando para o centro, uma coisa medonha. Então o que será que aconteceu? Será que foi uma nave alienígena que explodiu? Não, não foi nave alienígena, na verdade nunca é alienígena, nunca, nunca, nunca. Quando você vê coisas dos incas, dos maias, dos egípcios, aliás, na verdade, toda vez que alguém atribui, né, as pirâmides, ou seja, o que for, um capacete que parece numa escultura dos maias no México. Não, isso na verdade não só é errado, né, como é preconceito. Na verdade, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu deixar um pouco os alienígenas em suspenso, porque toda vez que alguém vem com essas ideias, não é possível que os egípcios fossem capazes de fazer as pirâmides, não é possível que os incas fossem, é possível sim, porque eles eram civilizações avançadas, eram gente muito inteligente e talvez seja porque alguém acreditou numa completa falácia de que existe uma superioridade racial de quem é loiro de olho azul. Né, e qualquer outra raça, qualquer outra etnia, ela é inferior por natureza, o que isso é um completo delírio. Né? Veja bem, quem inventou o alfabeto? Fenícios. Fenícios são louros de olho azul? Não. Quem inventou o número zero, o algarismo zero? Os indianos, que também não são loiros de olho azul. Quem inventou a geometria? Sei lá, matemáticos, egípcios, babilônios, assírios, todos eles, digamos que não exatamente parecido com o Thor. Então veja quanto que a gente deve a civilizações absolutamente incríveis. Imagina, quando você tem na idade do bronze, aquela idade maravilhosa, 1200 anos antes de Cristo, você já tinha ali administrações sofisticadas, você já tinha contabilidade, você já tinha comércio internacional, né? Isso ali no Mediterrâneo, porque se você fosse para os povos nórdicos, provavelmente os caras estavam realmente num estágio bastante atrasado. Né? Vale lembrar aqui, se a gente avançar um pouco mais, avança mais uns 1000 anos, vai parar na época dos gregos, dos romanos. Imagina, em Roma, os romanos já moravam em apartamentos em prédios de 5 andares, né? As casas já tinham o piso aquecido, você já tinha esgoto, você tinha aquedutos. Os gregos estavam ali tentando descobrir se a natureza é feita de átomos ou não, né? E nessa mesma época, se você subir um pouquinho ali na Europa, né, o que estavam fazendo os antepassados dos vikings? Sei lá,
criando ovelha, não sei o que os caras estavam fazendo, né? Ninguém tinha escrita, ninguém tinha matemática, cara, não estou dizendo, aliás, eu levantei essa questão no LinkedIn recentemente, hoje, se não me engano, né? E rapidamente apareceu alguém dizendo, é verdade, os povos nórdicos eram animais sem moral, eram bestas sem nenhum tipo de ética. Aí eu falei, isso é outro preconceito monstruoso, né? Vale lembrar aqui que imagina, os povos celtas, os povos germânicos, mesmo os povos nórdicos mais afastados tinham sociedades bastante sofisticadas, que realmente não se compara com aquilo que você tinha no Mediterrâneo. Certo? Certo. Enquanto quando Roma, né, imagina um soldado romano sai daquela cidade super sofisticada, com mercadorias do mundo inteiro, todo mundo fala 200 mil línguas, e ele vai, por exemplo, conquistar a Inglaterra, o que hoje é a Inglaterra, o cara volta apavorado, porque, imagina, ele está se deparando com o que ele considera bárbaros, gente sem sofisticação. Eu estou lembrando essa história toda, porque não é muito difícil você encontrar quem pregue a ideia de que os loiros de olhos azuis têm algum tipo de... como se a civilização dependesse deles desde o começo, o que é uma falácia. Vale a pena lembrar que os nazistas inventaram, sei lá da onde, essa história de um povo ariano que jamais existiu, não existia um povo nórdico ariano, não faz o menor sentido, e os nazistas diziam que os gregos, eles não inventaram nada não, foram os arianos que ensinaram para os gregos, os romanos também não, os indianos também não, tudo foram os arianos. Aí fala, bom, cadê os arianos? Então, aconteceu alguma coisa e a gente está sendo achacado por raças inferiores. Desculpa, isso é uma completa falácia. Eu sei que Hitler, inclusive, montou equipes de arqueólogos vendidos, mentirosos e tal, para procurar vestígios da civilização ariana. Obviamente não tem nenhuma, e não adianta pensar em Atlântida, porque a Atlântida nunca existiu. Isso foi só uma ficção e um livro do Platão, não tem o menor registro disso. Depois, desculpa, estou um pouco empolgado com essa questão. Mas já que a gente falou aqui de alienígenas, vamos voltar lá para a questão de Tunguska. Tunguska foi um meteoro de mais ou menos, sei lá, algumas centenas de metros, certo? Certo. A gente teve em 2000 e pouco, agora também um outro meteoro que caiu também em alguma região da Rússia, foi um meteoro menor. Em algum momento outro meteoro vai acertar a gente na testa, e você tem ali a NASA e várias outras instituições prestando atenção e tentando descobrir o que eles fazem a respeito, se é que a gente não vai entrar em extinção antes disso. Né? Vale a pena lembrar aqui também que essa nossa espécie maravilhosa, né, conseguiu em mais ou menos 200 anos botar a perder, né, todo o equilíbrio de um planeta. Eu vou dar aqui, para quem tiver interesse, algumas reportagens muito interessantes sobre o quanto os oceanos subiram acima do que se esperava. Né? A NASA acaba de perceber que no último ano os oceanos subiram mais rápido do que deveriam, já estão subindo, né, a gente já sabe disso faz tempo, mas está acelerando. Né, talvez isso seja porque o Ártico está entrando em colapso, talvez seja porque a Antártida está entrando em colapso, talvez porque nunca tenha tido né, nos últimos 10 mil anos, né, a cobertura de gelo nunca foi tão baixa assim. Talvez o oceano esteja aquecendo mais do que a gente consegue imaginar, e tudo isso é muito complicado, e talvez a coisa seja um pouco pior. E veja, a gente conseguiu fazer esse estrago todo num tempo absolutamente recorde. E o que é pior, claro, né, justamente agora que a gente tem essas tecnologias extraordinárias de comunicação, inteligência artificial, celular, sei lá o que mais, não é? Você não consegue, deveria, né, por que não, conseguir enfrentar essas questões de uma maneira mais madura. Não, a gente continua preso a narrativas completamente arcaicas e sem pé nem cabeça. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma conversa que eu tive de manhã hoje com o ChatGPT. Eu fui falar de novo, eu fui conversar com ele sobre essa narrativa falaciosa da superioridade da raça, não sei do que, e eu acabei desabafando. Eu falei, puxa, mas que coisa chata, porque a gente tem tanta informação hoje, por que essas mitologias, né, esses mitos, essas narrativas persistem por tanto tempo? E aí eu vou até dar um link aqui para um artigo bastante interessante da New Scientist, para quem gosta de storytelling, né, para quem por acaso acreditou que realmente a jornada do herói é alguma coisa escrita em pedra, né, ali um artigo bastante interessante onde os cientistas estão tentando entender por que algumas narrativas antigas elas persistem durante muito tempo. Né, contos de fadas, até tem uma questão interessante. Quando eu era garoto, tinha na prateleira de casa, havia livros em casa, tem cada vez mais, inclusive,
não é? Tinha lá contos de fadas dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, né, eles saíram percorrendo ali o que hoje é a Alemanha, tentando coletar tradições orais, né? Não foram só eles, quem mais que fez isso? Tem um francês, eu já me esqueci, né? Mas tem esses caras que foram coletando essas narrativas orais, não é? E aí eles estavam com a intuição de que essas narrativas eram muito antigas, de repente eram coisas que tinham milhares de anos, sei lá, que a gente vem passando no boca a boca faz muito tempo. E sim, existem sinais de que algumas das histórias vêm se perpetuando, sobretudo quando você consegue entender as influências, qual povo teve contato com qual povo, de onde veio. Nada aponta para nenhum inconsciente coletivo junguiano, tá bom? Não, nada aponta. O dia que você arrumar alguma evidência para isso, você ganha o prêmio Nobel. Não, mas são histórias, são povos que entram em contato, são línguas que são herdadas, são histórias que são transmitidas, né? A gente vai transmitindo isso de lá para cá, e até existe uma certa suspeita que muitos desses contos de fadas que todo mundo acha, que todo mundo conhece, e isso é uma prova de que eles sempre existiram, na verdade eles passam a ser muito mais populares depois que alguém escreveu e botou isso no papel. Né? Então, talvez se não houvesse os irmãos Grimm, talvez ninguém soubesse quem é, sei lá, fala aí, Cinderela, como é que inventa outra aí, sei lá, o Chapeuzinho Vermelho, né? Então, é uma questão muito curiosa, mas a nossa natureza humana é essa, é uma natureza em cima de narrativas, e infelizmente algumas dessas narrativas são absoluto tiro no pé, né? Os reportagens aqui, eu vou dar o link para vocês também, apontam que a sarampo está aumentando não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, no leste europeu, o que é absolutamente deprimente, porque a gente tem vacina contra o sarampo bastante efetiva. Sarampo é uma das doenças talvez a doença mais contagiosa por via aérea. Se eu não me engano, a taxa de transmissão do sarampo é mais ou menos 18, acho que Covid mal e mal era 2, não é? Então você precisa vacinar efetivamente todo mundo para que o sarampo, mais de 97% você precisa vacinar, senão o sarampo volta a se propagar, né? Mas acontece que em muitos países narrativas completamente equivocadas de que a vacina provoca isso, provoca aquilo, que já foram desmentidas, o próprio autor dessa mentira já voltou atrás, já deu o braço a torcer, mas não adianta, essas narrativas continuam impedindo que as pessoas adotem precauções que são gratuitas, que são de graça, que funcionam e que evitam um monte de tragédia. Mas essa é a minha questão, que aliás foi uma questão que vocês podem conferir na minha conversa com o ChatGPT. Será que realmente a humanidade atingiu o limite dela, né? A gente talvez não consiga ser melhor do que isso, talvez a gente faça questão sempre de narrativas, mesmo que elas sejam delirantes, né? Porque afinal elas dão algum tipo de consolo, de sentido, que de repente a verdade, a ciência, o jornalismo, a história e os fatos não conseguem dar. Então, quem sabe a gente é prisioneiro dessas completas doideiras e a gente não vai conseguir enfrentar esses problemas que requerem inclusive, que a gente colabore de uma maneira mais desinteressada, esquecendo quem votou em quem, se é de esquerda ou de direita, né, o que faz com os próprios orifícios. Mas já que a gente está falando aqui de ciência e fatos e descoberta e de coisas que, pelo menos para mim, né, me ajudam a me encantar cada vez mais com tudo que me cerca, tem duas histórias aqui interessantes. Eu falei aqui de meteoros destruidores, teve um meteoro que, afinal, bom, a gente tem que agradecer aquele meteoro de 66 milhões de anos atrás, porque se não fosse por isso, está tudo cheio de dinossauro e a gente não estaria aqui, né? Ele limpou o caminho para que esses mamíferos como nós tivessem alguma chance. Né? Mas acontece que, aliás, acho que até essa semana, já que é sexta-feira, né, vamos lembrar a semana que passou, acho que eu comentei com vocês que muitos meteoros podem ter trazido, ao longo dos bilhões de anos, né, de existência do planeta, podem ter trazido não só água, mas também moléculas fundamentais para a vida, aminoácidos, quem sabe até o próprio código genético, ou pelo menos as letras do código genético, talvez tenham vindo do espaço. É uma coisa interessantíssima. Eu mencionei recentemente aqui também um papel importantíssimo que vulcões que já provocaram um estrago desgraçado, né, já aceleraram várias extinções, mas os vulcões também acabam promovendo a dispersão de muitos elementos que são fundamentais à vida, né? Talvez a vida não tivesse bombado do jeito que ela bombou logo no começo, que a fotossíntese apareceu,
né, se não fossem os vulcões distribuindo gratuitamente várias substâncias químicas que no mar estavam fazendo falta. Mas tem um vídeo muito bacana aqui sobre placas tectônicas. Se tem alguma coisa especial com relação a esse planeta, é que é o único planeta que a gente conhece, por enquanto, que tem placas tectônicas, tá bom? Placas tectônicas são uma descoberta recente, né, menos de 100 anos. O que são placas tectônicas? Acontece que a crosta terrestre, né, com essa palavra bonita, crosta, que parece que é uma casca de melancia ou alguma coisa, parece uma casca de pão, né, não é exatamente tão sólida quanto a gente imaginava, né? Na verdade, elas são placas que estão flutuando ali mal e mal em cima de uma coisa bastante fluida, que é o manto. O manto está derretido, né? E elas estão ali boiando, mais ou menos uma imagem que eu gosto, que me faz sentido para mim, é como nata no leite, né? Mais ou menos isso. Você tem o leite, tem a nata ali, a nata são os continentes, tá bom? E os continentes ficam indo de lá para cá, tal, mas como é que os continentes ficam indo de lá para cá? Aliás, a gente tem que agradecer, porque se não fosse os continentes indo de lá para cá, né, um continente sobe em cima do outro, desce em cima do outro, aquela confusão toda. Isso promoveu, sim, a diversidade da vida. Mas os mecanismos disso não são muito bem conhecidos, mas é lógico, os cientistas têm uma série de novos instrumentos, tem sismógrafos pelo mundo todo, tem a inteligência artificial, e eles estão percebendo, finalmente conseguindo entender, porque não adianta você lançar uma hipótese, a sua hipótese tem que bater com a realidade, né? Não é que nem narrativas que você pode soltar por aí, que não horóscopo, seja o que for, não, elas têm que validar, né, na real. Então você pode ter uma hipótese, não, eu acho que as placas tectônicas elas se deslocam de lá para cá e entram em colisão, porque, sei lá, o magma do manto, né, que é a coisa derretida, ela está subindo, mais ou menos como quando você tem uma taça de champanhe, né, o líquido começa a formar correntes de convecção. Em chopp você também vê isso, cerveja, né, você percebe que tem ali uma corrente subindo, empurrando as bolinhas. Então, está subindo, está empurrando as placas, aí você faz a conta e percebe que não basta. Então quem sabe é a gravidade, porque elas na hora que começam a afundar uma embaixo, obrigado, ajudou um pouco, mas isso também não basta. Bom, eles vão descobrindo uma série de mecanismos, de mecânica dos fluidos, gravidade, etc e tal, e finalmente agora a gente consegue fechar mais ou menos a conta de como que as placas tectônicas funcionam, né, criam as montanhas, elas nascem no meio dos oceanos, né, você tem magma subindo ali no meio do oceano, ele vai subindo, ele vai empurrando as placas, vai solidificando, vai empurrando as placas mais cedo ou mais tarde acabam trombando, provocando terremotos e fazendo com que essa dança aconteça. Eu achei isso muito bacana, é muito bem ilustrado. E veja, isso são conhecimentos bastante recentes. O seu bisavô não sabia disso, sua avó não sabia disso, acho que o Einstein não sabia disso, um monte de coisa que a gente sabe hoje, nem o Einstein sabia. Mas eu tive um pequeno compromisso médico aqui perto e aí eu fui no caminho ouvindo o livro do... e agora, nossa, me deu branco, eu preciso avisar o médico que eu estou com lapso de memória, então. Né, um livro do Dawkins, do Richard Dawkins, que se chama Um Rio Saindo do Éden. Né, o livro é absolutamente maravilhoso, é sobre evolução, como que o espetáculo da vida surge por conta própria, sem nenhum tipo de intervenções esotéricas, divinas da revista Planeta, não, sem alienígenas, né, não, sem nada disso, sem universos paralelos, né, mas o que é muito interessante é que ele me ajudou a entender, ou pelo menos a me fascinar ainda mais, com uma criatura que eu sempre tive uma certa resistência, né? Eu consumo mel com bastante frequência, mas a da abelha eu nunca tive assim uma atração maior. Eu devo ter levado alguma picada quando era moleque, então a ideia de abelha só me provoca aflição. Né? Não mais porque o nosso amigo Dawkins ele estava explicando para tentar mostrar, né, aqui o que a evolução é capaz de fazer. Como é que as abelhas acabam fazendo mel que eu consumo, assim como você, né, com muito prazer. Pois bem, a história é muito maluca pelo seguinte, a gente está falando aqui de pi, de geometria, de matemática, por que não cartografia? Né? O que acontece é que a abelha, vamos supor, a abelha sai para procurar mel, ela descobre, né, as flores, descobre as flores, não, ela não sai procurando mel, desculpa, ela sai procurando néctar.
Tá? Ok. Ela sai procurar, ela descobre de repente um lugar que ela não conhecia, né? Ela se entope de néctar, volta super carregada para a colmeia, ela chega na colmeia, ela distribui lá para quem tem que distribuir, tem todo um protocolo, as abelhas são muito disciplinadas, mas a primeira coisa que ela faz é contar para as outras onde tem uma reserva nova. Como que ela faz isso? E isso a humanidade já conhece isso há um bom tempo, é extremamente interessante, ela dança. Ela faz uma dança que orienta as abelhas para o mesmo lugar. O que é mais interessante, o que eu realmente não sabia, que eu falei, bom, ela vai fazer alguma dancinha ali, vai fazer alguma coreografia, está todo mundo vendo. O problema é que as abelhas fazem isso no escuro, né? Elas não estão necessariamente vendo, as outras abelhas percebem pela vibração, pelo movimento, né? Mas não é necessariamente uma questão visual, que deixa a questão mais misteriosa ainda. Então, a abelha, assim que ela volta, ela vai começar a fazer, a traçar como se fosse um 8, né, com várias reboladinhas, várias mexidinhas, é uma coreografia super, e ela fica repetindo essa história. E aí as abelhas presenciam aquilo, entendem, saem da colmeia e vão exatamente para aquele lugar que ela apontou. O que ela disse? O que ela deu? Coordenadas cartesianas? Ela deu um vetor polar com direção e né, distância? O que ela fez? Ele está orientado pelo quê? Pelo campo magnético? Está orientado pelo Sol? Hoje a gente já sabe. Na verdade, a abelha, essa orientação toda que ela vai passar para os colegas é baseada na posição do Sol. Né? Mesmo quando o tempo está encoberto, as abelhas conseguem perceber luz polarizada, nós não conseguimos. E ela consegue saber mais ou menos onde está o Sol. Então a primeira questão é, toda a orientação que ela vai dar vai ser com relação ao Sol. Né? O que é muito interessante, que isso é feito, eu achei que fosse feito na horizontal. Né? Sei lá, ela dança na direção para onde elas têm que voar. Não, a parede da colmeia é vertical. Então, presta atenção só. Como assim? Ela vai, como é que ela, se o negócio é vertical e as abelhas têm que voar na horizontal, como é que ela aponta? Então, elas desenvolveram ali convenções. Né? O ângulo que esse 8 está virado, ela se sobe e desce num certo ângulo, esse ângulo corresponde ao ângulo com relação ao Sol em que as abelhas devem voar. A distância em que isso é expresso pela rapidez com que ela faz os movimentos. Se ela faz os movimentos muito rápidos, significa que está muito perto. Se ela faz os movimentos mais devagar, com mais calma, significa que está mais longe, certo? E isso já, curiosamente, é preciso o suficiente para as abelhas encontrarem essa história toda. Não é? E, bom, ele vai explicar a história toda, ela consegue explicar. E mesmo se o Sol mudou de lugar, né, se de repente ela vai fazer isso em outro momento, ela consegue corrigir essa orientação, né, ela aparentemente divide os pontos, o que ela dá? Olha, você vai 33 graus oeste. Não é com essa precisão, ainda mais porque a própria humanidade demorou muito tempo para ter alguma coisa parecida. Né? Ela dá, não sei se você já manipulou uma bússola, mas uma bússola está dividida em norte, sul, leste, oeste, e está dividida em sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste, certo? São 8 pontos cardeais. Pois bem, o sistema de orientação das abelhas também corresponde a basicamente 8 direções básicas. Para elas está bom, e ela consegue também orientar a distância, dar uma noção da distância, dançando na vertical, no escuro. Uau! E isso tudo através da evolução. E aí o Richard Dawkins vai falar, tá vendo? Alguém vai dizer que isso é tão perfeito, é tão maravilhoso, que uma abelha sozinha não conseguiria, ou seriam alienígenas, ou seria alguma divindade que criou essa perfeição, porque nenhum estágio intermediário, né, se ela não tivesse chegado nessa perfeição, ela não teria funcionado de maneira nenhuma. E aí ele vai tentar explicar eles vão observar vários outros tipos de abelha que têm comunicações que são parecidas, mas que às vezes são um pouco menos avançadas. Eles vão perceber que sim, é possível, num passo a passo evolutivo, aprimorar isso cada vez mais, e não quer dizer que o momento agora seja de perfeição. Né? Se a gente não matar todas as abelhas, que é o que a gente está fazendo infelizmente, é capaz que elas evoluam uma orientação cada vez mais precisa. Talvez elas inventem uma reboladinha que elas não tinham antes. Né? Talvez elas consigam indicar onde vai ter algum xarope, alguma criança chata, né? Um cachorro louco. Né? Então, é um processo evolutivo que se explica por si próprio. Mas o que é muito interessante para mim, que tinha, sei lá,
uma certa reserva com relação a essa criatura, é descobrir a sofisticação de que ela chegou, né, de não só conseguir, o que é mais interessante, que aliás vale a pena a gente também refletir um pouco a respeito. Não tem um capitão das abelhas, não tem o presidente das abelhas, não tem, sei lá o que, o congresso das abelhas. As abelhas, a rainha fica o dia inteiro pondo lá ovo e não faz mais nada. As rainhas não têm nenhuma estrutura hierárquica de comando, né? É muito interessante isso, como é que elas conseguem esse nível de organização, esse nível de disciplina sem nenhum tipo de comando. Formigas é a mesma coisa, não tem, sei lá, a ordem do dia, não tem um boletim, não. A história toda, aliás, vale a pena lembrar também que quando uma formiga encontra alimento, como é que ela comunica para as companheiras? É o caminho completamente diferente em termos evolutivos, né? Ela não volta para o formigueiro e vai fazer uma dancinha. O que ela faz é, ela volta, quando ela encontra, ela volta para o formigueiro marcando o solo com feromônios. Ela marca o solo com substâncias químicas, porque ela deixa um rastro, ela volta deixando um rastro. A abelha não ia conseguir fazer a mesma coisa porque a abelha voa, não adianta você deixar rastro no ar, certo? Como a formiga anda, ela deixa rastro no ar. Então, como na outra formiga está zanzando por aí, procurando alguma coisa interessante, ela tromba com aquela trilha, ela fala, nossa, essa é uma trilha que uma colega minha deixou, eu vou seguir para ver onde dá. Ela segue para ver onde dá. Se ainda tiver alimento lá, ela vai pegar o alimento, vai trazer de volta e vai reforçar aquela trilha. Aquela trilha vai ficar mais perfumada ainda, vai atrair mais formigas, e aí mais formigas vão seguir aquela trilha na volta, elas vão reforçar cada vez mais, né, até obviamente a comida acabar. E aí o que acontece? Vai ser um trote, né? Vai ter um monte de formiga que vai pegar uma trilha que leva para lugar nenhum. Não, os feromônios com o tempo eles evaporam, então esse risco ninguém corre, né? Se você está passando por uma trilha com feromônio forte, é porque alguém indicou recentemente. De novo, são estratégias de tudo, de relação com a natureza, de comunicação, de colaboração, que emergem espontaneamente e que só me faz aumentar ainda mais a minha admiração pelo processo evolutivo. Né? Pena que, infelizmente, muita gente continua, obviamente, fixado em narrativas, sei lá, um pouco mais fantasiosas, em narrativas um pouco mais, curiosamente, persistentes, duram muito. Né? Eu nunca vou deixar de ficar intrigado com o quanto que histórias que simplesmente não resistem a uma conversa com o ChatGPT, elas conseguem perdurar. Né? Aliás, quando hoje eu recebi ali um comentário completamente delirante, né, insinuando que os nórdicos eram animais, né, que não eram humanos, ou não eram mal eram humanos, eram bestas. Eu falei, olha, desculpa, eu posso te dar uma dica? Se você não gosta de mim, ou se não acredita em mim, pergunta para o ChatGPT, ou pergunta para o Gemini, pergunta para qualquer um, ou compra um livro, faça qualquer coisa, porque essa história não para em pé, a gente sabe tanto mais, a gente sabe sobre DNA, a gente sabe sobre todos os fluxos migratórios, sobre como as línguas se diversificaram, a gente sabe tanta coisa, por que se apegar nessa altura do campeonato, há uma história que realmente não passa no teste do riso. Mas essa é a nossa espécie, essas são as limitações da nossa espécie. Né? O meu consolo foi que o ChatGPT, que também está chegando a uma conclusão talvez um pouco cética, né, com as nossas capacidades, ele insistiu, falou, talvez o certo a fazer seja manter a chama acesa, seja não desistir, né, seja continuar, né, fazendo um trabalho de formiguinha, né, um trabalho de abelha. O que a gente faz aqui no Radinho é mais ou menos isso. Eu quando descubro coisas legais, né, você não está me vendo, né, não é uma coisa visual, eu não estou fazendo dancinhas, eu não tenho aqui esse talento, você está sendo poupado disso, né, mas eu estou compartilhando da maneira que nossa espécie inventou o caminho das pedras, né, qual é o caminho para descobrir essas coisas e, sobretudo, o caminho para sair fora, né, de ideias que a gente vem carregando na mala inutilmente e desnecessariamente faz muito tempo. Eu garanto, olha, palavra de quem foi lá e visitou outras flores mais interessantes, existem outros jardins por aí, né? E eu convido vocês aqui com as minhas dancinhas e dando voltas, né, orientados pelo sol, que é o pai da vida,
Eu juro que existem jardins melhores do que esses em que infelizmente a gente é prisioneiro. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, pelas conversas, pelo apoio dos 12 super raríssimos. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.